Muito bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do fuso horário onde quer que te encontres. Sinta-se bem-vindo a mais uma apresentação da nossa série A Hora e Agora. Hoje propomos-nos falar de uma temática muito importante no âmbito daquilo que são os acontecimentos finais na vida de Jesus. Hoje propomos-nos abordar sobre a dimensão da morte de Cristo. Para que Jesus morreu? Quais são os elementos que estavam em causa na morte de Jesus? É isso que nós queremos tratar hoje. Primeiro, Jesus morreu para engrandecer a lei de Deus. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua justiça, engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Satanás havia feito uma acusação no céu diante dos anjos e diante do universo de que a lei de Deus era defeituosa, de que a lei de Deus não podia ser obedecida, e usou a queda de Adão como prova da sua afirmação. Para poder desfazer esta mentira, foi necessário que o Filho de Deus saísse do céu, viesse à terra em forma humana, com uma natureza semelhante à nossa, para então lutar contra o pecado e vencer. Desta forma, a lei tornou-se gloriosa. Por um lado, esta lei diz que o salário do pecado é a morte, e sendo ela transgredida por Adão, nosso pai, foi necessário que o Filho de Deus viesse à terra, assumisse o lugar de Adão e na cruz do Calvário Jesus morresse no lugar de Adão, no lugar do homem, no lugar de todos nós, para que se cumpra então a justiça de Deus, de que o salário do pecado é a morte. Através de Jesus, a justiça e a misericórdia de Deus acham-se harmonizadas. Esta foi a primeira razão que levou Cristo a morrer. Foi para engrandecer a justiça e a misericórdia de Deus. Ou seja, tornar a lei gloriosa. Segunda razão, Jesus morreu para salvar o homem. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para a salvação dos pecadores, dos quais eu sou o principal. Adão, quando pecou, separou-se do céu, separou-se de Deus. E para poder religar o homem com Deus, Jesus saiu dos céus à terra para morrer a fim de conceder a salvação ao nosso pai Adão. Terceira razão, Jesus morreu para salvar a igreja, a fim de a santificar, tendo purificado com lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem qualquer ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A igreja edênica, com o pecado, a igreja ficou separada do seu Criador. Ela tornou-se impura, tornou-se suja, tornou-se maculada pelo pecado. Mas para que ela fosse apresentada ao Pai como uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, irrepreensível, santa, foi necessário que Jesus morresse para que a purificasse mediante o seu sangue regenerador. Esta é a razão número 3 da morte de Jesus. Razão número 4, para purificar o santuário. Ele disse-me, até 2300 tardes e manhãs, o santuário será purificado com o pecado dos nossos pais. O santuário do céu ficou impuro e precisava de ser purificado. E para a remoção desses pecados que estavam no santuário, seria necessário o sangue de um cordeiro sem mácula. E para que este cordeiro fosse sem mácula, Jesus veio à terra, tornou-se como um cordeiro, viveu no meio de nós, mas sem pecado, sem mácula,
não foi maculado pelo pecado. E desta feita, com a sua morte, então ele ascendeu ao céu para poder purificar o santuário, para provar que na realidade os seres humanos novamente podem ser redimidos e podem ser readmitidos na presença do soberano universal. Então, desta feita, a mentira que Satanás lançou de que o pecado não pode ser perdoado encontrou uma ocasião em que, na verdade, essa mentira ficou desfeita, porque através de Jesus o pecado pode ser perdoado. Através de Jesus a lei pode ser obedecida. Então foi por este momento que no dia 22 de outubro de 1844, às 15 horas, Jesus foi observado por um homem no seu milheiral a ser do lugar santo para o lugar santíssimo, a fim de purificar o santuário com seu sangue. Este foi um dos elementos que levou Jesus à morte, para purificar o santuário celestial. O sangue de Cristo, ao mesmo tempo que livraria da condenação da lei o pecador arrependido, não cancelaria o pecado. Este ficaria registrado no santuário até a expiação final. O registro do pecado é apenas transferido para o santuário, onde permanece até que aconteça algo chamado expiação final. E essa expiação final, no deserto, acontecia no dia 10 do 7º mês. No nosso calendário corresponde a 22 de outubro. No fim das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8:14, a começar do ano 457 a.C., até 22 de outubro de 1144, temos aí o período correspondente a 1.200, ou seja, 2.300 anos literais. Desse período, então, começa a purificação do santuário. Ou seja, no dia 22 de outubro de 1844, começa esta purificação do santuário celestial. Vamos então ao último objetivo: salvar a terra. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus, porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. O grande conflito entre o bem e o mal foi travado aqui na terra. Esse conflito começou no céu e terminou aqui na terra. Logo é necessário que esta terra venha a ser purificada para que se torne novamente a habitação do homem, porque o homem foi projetado para que habitasse na terra e a povoasse. E assim, quando na verdade se encerrar o conflito em que Satanás e os seus anjos, bem como todos os seres humanos que não aceitaram o perdão de Deus, mas antes tiveram prazer na iniquidade, serem destruídos com fogo e enxofre, tal como proclama o terceiro anjo, a terra então será recriada. E nesse processo de recriação, a terra restabelecer-se-á num paraíso. E ali será a eterna morada do ser humano, e a terra vai se tornar a capital universal. O próprio Deus, Jesus, o Espírito Santo, todos os querubins, todos os serafins, todos os anjos descerão a esta terra, viverão aqui nesta terra, e ela será a capital do universo. Ou seja, a terra será o céu vai baixar até a terra, de modo que a terra se transforme em céu. Por quê? Porque o céu é qualquer lugar onde Jesus está, e Jesus estará aqui na terra, bem como também o Pai, o Espírito Santo e todos os anjos. Todos os redimidos poderão ter acesso de visitar outros planetas, e outros planetas também terão acesso de vir aqui. Quando, na verdade, Deus quiser com que nós visitemos outros planetas, ser-nos-ão concedido asas, voaremos como os anjos e poderemos visitar os outros mundos não caídos. Portanto, Cristo morreu para, primeiro, engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Segundo, salvar o homem. Terceiro, salvar a igreja. Quarto, para purificar o santuário. Número 5, salvar a terra. Queira, pois, o Senhor abençoar a todos que tiveram parte deste nosso breve encontro, que o Senhor, na verdade, ao contemplar o amor de Cristo, ao contemplar o amor que Deus tem
para conosco, isso deve nos levar a admirar o nosso Redentor e prostrarmos-nos em arrependimento diante dos seus pés. Até o próximo vídeo, que Deus vos guarde a todos.